E aí, nessa posição, eu viria com a gravidade, com a gravidade minimizada. Quando você vai abrindo toda a perna, tá? Pode ser assim, na vida. E o outro vai... Esbelta toda. De grau de força muscular, quando é que tem? Grau? 2. Eu 3 chega a dar pouco. 3, bem alto. De grau. E quanto à gravidade, como é que eu colocaria? Sim, decúbito lateral. Como seria o decúbito lateral? Como é que a gente testou a abdução? Ela vai virar. Ela vai ficar em decúbito lateral da mesma forma, só que com o corpo inclinado para dar o geral flexão do quadril, tá? Fica de lado. Eu já fiz sobre isso. Já fez auto-piada, né? Maria. Ave Maria. Ou você pode inclinar o tronco, ou fica reto. Desce a cabeça. A cabeça desce. Ou você pode deixar o tronco dela retinho e inclinar a perna, tá? Não já estou fazendo flexão de quadril, inclinando a perna dela? Assim é melhor do que o tronco, né? Fica mais confortável. E aí ela vai fazer este movimento. Vamos lá? Grau 6. Tá? Graças que ela não tá não. Colocaria uma resistência moderada. E se ela conseguir executar todo o movimento, ela teria grau 4. Nesse caso, ela tem que grau de 3. Agora, olha só. Vanessa, ela acabou para você estruturar de sua força. A gente hoje está fazendo o quê? Os testes com ela. Fazendo inferior, a gente ainda está encontrando. Tem mais um joelho ainda. E notam que a musculatura dela já está cansada da coxa dela e do quadril. Então, isso terminou atrapalhando um pouco a avaliação. Imagina com o paciente que está debilitado. Por isso que, às vezes, uma avaliação muito prolongada termina cansando o paciente. Às vezes, ele não faz nenhum exercício naquele dia. Mas ele sai da clínica um pouco cansado. Pelo que da avaliação. Não é 100%. Depende da lesão do paciente. Depende da queixa do paciente. Tá? Mas... Você faz mais de uma, mas não é que só falta uma. O ideal é que só seja uma. Porque não dá conta, mas eu estou fazendo várias. Não consegui permitir esse assunto. Vamos de novo. Várias vezes, em várias posições. No caso, foi uma lesão a nível de fêmur, né? Aí eu faço a avaliação, o quadril, o joelho. E às vezes, se ele ficou com a perna toda imobilizada, não tem que fazer isso também. Mas se ele só for quando foi só no fundo prêmio, aí não poder fazer o superior. Agora, quando é um polo traumatizado, normalmente, eu já tenho um polo com uma vez, porque um polo traumatizado, aí eu dividi a avaliação dele em 2 dias. Era muita coisa para avaliar. Aí fica mais fica chato, sabe, para ele. Se tivesse queixando de dor. Já tem questão do velho que não faz. Espera, vai começar a fazer tratamento mesmo, você não precisa ver pouco naquele dia. Espera ele melhorar um pouquinho para fazer o que ele precisa na avaliação. Vai avaliar o funcional, que às vezes é mais importante para ele. Avalia o funcional e depois você vai aos poucos avaliando o que é necessário. Ficar com dor, vai pedir. Ele não vai conseguir executar realmente como deveria. Ele vai conseguir deixar, ele vai conseguir dar uma fidelidade e um resultado, entendeu? Não pode deixar, não pode. Rotação agora. Rotação medial e lateral. Como poderia ter rotação medial e lateral com gravidade minimizada? Poderia ser em pé. E se o paciente poderia ser em pé? Ok. Mas se o paciente pudesse ficar em pé? Oi? Deitado, depois do quê? Dorsal. Deixa ele estar para cima. E aí ela deitada, ó.
Você vai girar o seu pé para dentro e vai girar o seu pé para fora, tá? Isso, sem levantar o pé, só isso. Vira o pé para dentro, rotação, medial. Vira o pé para fora, rotação, lateral. E em pé, seria dessa forma. Pode ficar, vocês iriam pedir para ela segurar em algum objeto, barra paralela em algum lugar, e ela iria fazer isso. Rotação medial, rotação lateral. Mas se o paciente não pode ficar em pé, ele vai fazer dentro da circulação, tá? Que grau de força muscular eu tenho até agora? 2. Aí como eu poderia testar graus 3, 4 e 5? Decurso lateral? Não, decurso lateral. Mas tem como fechar a força? Seria não mesmo. Poderia sentar. Sentado, poderia sim. Vamos falar que o resto de joelho eu vou mostrar lá. Não tem voltar mais pra lá e pra cá. Ai, Tiago! Eu só vai chegando que vai atropelar, né, gente? Tudo bem. Ai, não, Jéssica, pra filmar. Olha só. Concordam comigo que se ela faz isso, ela está fazendo rotação externa ou lateral e que a gravidade está aqui, impedindo o movimento? Concordam? E que se ela faz isso, ela está fazendo rotação medial ou interna e a gravidade está aqui tentando impedir o movimento? Concordam? Então você vai fazer, esse movimento e depois esse movimento, tá? Vamos lá. Que grau de força ela tem para rotação externa? Grau 3. Volta. Para fora agora. Rotação interna, que grau de força ela tem? Interna. Grau 3. Volta. Olhem para o quadril, não para o pé, tá? Lembre que quando flexiona o joelho, se o pé vai para fora, é rotação interna. Se o pé vai para dentro, rotação externa. Você vai fazer de novo esse movimento. Aí eu vou colocar uma resistência. Vamos lá? Força, força, força. Só mais um pouquinho. Vai. Força, força. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Grau 4. Relaxa. Eu vou colocar Rotação externa, não foi, professora? Rotação externa. Vamos? Não. A mesma ainda. Conta a minha mão. Vai. Força, 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 força. Só mais um pouquinho que você consegue. Vamos. Força, força, Vanessa. Força. Vamos, Vanessa. Força, força. Isso. Grau 5 de rotação externa. O mais difícil ela conseguiu, que é a rotação interna e externa. Como eu cresci no falar, Por quê? Já? Vamos lá. Não vai correr não, eu tô pegar força também. Vamos, Vanessa, vamos. Só mais um pouquinho. Vai, você consegue. Força, força. Vamos. Isso, relaxa. Grau 4. Vou colocar agora no centro maior. Se concentra, tá? Vamos lá? Vamos. Força, força. Vai, empurra minha mão. Vai, Vanessa, vai. Força, Vanessa. Só mais um pouquinho. Vai. Mais um pouquinho. Vamos, Vanessa. Força. Relaxa. Grau 5. Então ela tem grau 5. Hã? Ela tem grau 5 para rotação interna e para rotação externa. Alguma dúvida de quadril? nem tenta buscar isso aqui, assim. Como? Aqui Porque em a senhora tá cima. assim, né? Aqui é uma força, mas se você só tiver aqui, a resistência vai ser maior. Maior. Aí pronto, se for um homem, eu até poderia ir. Agora também eu não consigo controlar só dessa consigo. Se eu vier pra cá, Sim, eu não é consigo isso, não? controlar o poder. E uso o peso do meu corpo. O homem, agora sim, as mulheres, se eu colocar no meu corpo, ela não vai conseguir nem a força que eu estou colocando do lado. Sempre, quando, por exemplo, nós mulheres, quando vamos avaliar um homem, tente usar o peso do corpo de vocês. Então, vejam condições que vocês consigam usar o peso do corpo para ajudar na força. Já quando é outra mulher, não. É mais fácil porque normalmente a mulher já tem uma força menor, se você precisa de uma força menor para resistir, tá? Alguma dúvida de quadril? Joelho. Tá ok, roteiro, eu esqueci alguma coisa. Esqueci algum movimento do roteiro? Joelho, o que é que a gente tem de movimento no joelho? Oi? Joelho.
joelho. O que é que a gente tem de movimento no joelho? Flexão e extensão. Como é que eu testo flexão e extensão de joelho com a gravidade minimizada? Decúbito lateral. Pode tirar. Você jogar nela? Aí do mesmo jeito de flexão de quadril, tipo, eu vou segurar a perna dela, ó. Segura só um pouquinho, só para mostrar. E vou pedir para ela fazer, ó, esse movimento, tá? Então dou apoio aqui e Vanessa, eu vou querer que você faça, ó, esse movimento. E eu já posso validar. Tá? E aí, ó, ela já pode fazer flexão e extensão, tá? Vamos lá, Vanessa. Flexão, volta e extensão. Pronto. Qual é o músculo que faz flexão de joelho? Tendinite, semimembranátil e o bíceps femoral, tá? Eu vou colocar a minha mão na região posterior da coxa. Sempre, se vocês sabem o músculo, se vocês lembram onde o músculo se localiza, é onde você vai colocar a mão, né? Onde o músculo vai tocar. Nesse mesmo E momento extensão? eu peço para fazer a flexão, seguro o músculo. E a volta, aí bota a mão. Isso mesmo, vou demonstrar. E quem são os músculos da extensão? Eita, já mostrei, né? Quem são os músculos da extensão? O quadríceps e femoral. O quadríceps é formado pelo quê? Baixo medial, baixo medial, baixo lateral, baixo intermédio e reto. Tá? Então, para fazer a flexão, colocaria minha mão na região posterior da costa dela. Vamos lá, Vanessa. Começou o movimento, eu posso tirar. E para a extensão, na região anterior. Vamos lá, Vanessa. Alguma dúvida? E para fazer contra a ação da gravidade? Primeiro, flexão. A gente está vendo flexão e extensão de joelho com a gravidade minimizada, tá? Então aí, ó, eu vou segurar a perna da paciente e vou pedir para ela fazer esse movimento. Flexão de joelho, extensão de joelho. Para a flexão de joelho, eu vou colocar os músculos que fazem a flexão de joelho na parte posterior da coxa. Bíceps femoral, semitendino e semimembranátil. E na extensão, na volta, eu vou colocar os da região anterior. O quadríceps femoral, tá? Então, Vanessa, dobra lá a sua perna. Isso, todinha. Isso, Vanessa. Agora, estira de novo esse joelho. Joia. Que grau de força muscular a Vanessa tem para flexão e extensão do joelho? Grau 2. Aí, para a gente testar graus 3, 4 e 5 de flexão de joelho. Sentada. Flexão do joelho. Recúbito ventral. Para baixo. Lembre, eu estava avaliando perna direita, né? Então, eu vou pedir para a Vanessa fazer esse movimento, ó. E a gravidade vai estar aqui atuando. Então, Vanessa, você vai fazer, ó, esse movimento, tá? Vamos lá. Não vai aparecer nada, não. Pode fazer. Grau 3, volta. Vou colocar agora um pouco, tá? Vamos lá. Viu que ela está compensando? Então, eu vou ter que usar a minha mão esquerda, que eu tenho um pouquinho menos de força, para poder segurar aqui. Então, eu vou jogar mais o peso do meu corpo. Vamos lá, Vanessa, pro grau 5. Força, força, força. Grau. Por isso que tem que fazer exercício, tá vendo? Por isso que eu tô na luta. Era pra dar a rua aqui, lá. Ela fez um pouquinho. Lá eu conseguiria colocar a consciência maior. Eu conseguiria usar a direita pra fazer aqui e segurar com a esquerda. Tá? Hã? Não, porque eu iria pro lado de lá pra testar essa. Eu queria. Entendeu? E extensão de joelho. Como é que a gente poderia ver contra a ação da gravidade?
Sentada. Senta, Vanessa, por favor. Concorda comigo que isso aqui é a extensão do joelho? Então, Vanessa, você vai fazer, ó, esse movimento, tá? Grau 3. Pode voltar. Já vou segurar aqui que eu imagino que ela vai contestar. Vamos lá. Força, força, força. Grau 4, volta. Vamos lá. Força, 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 força. Grau 5, tá? Aqui não, pronto. Nessa posição, como eu vim para esse lado, é desse jeito que eu estava dizendo, de luz, de flexão, eu usar a mão direita para fazer força e a esquerda para segurar o que ela está acontecendo, tá? Alguma dúvida de flexão e extensão de quadril, entendeu? De joelho, desculpa. Flexão e extensão do joelho. Podemos ir para tornozelo e pé. Tornozelo. O que é que a gente tem de movimento no tornozelo? Flexão plantar. Tá? E depois do tornozelo a gente vai ver os dedos do pé. Aí todos aqueles dedos, no mesmo dedo. Flexão, metacarpo-falangiano, que no caso do pé, a gente vai mudar flexão, metatarso-falangiana, extensão metatarso-falangiana. Flexão interfalangiana do hálus, ou seria flexão interfalangiana proximal e interfalangiana distal e rareza. E assim a gente iria em cada dedo. O pé é mais difícil ainda do que a mão. A gente ainda consegue fazer da metatarso-falangiana tranquilamente. Eu consigo pedir para ela dobrar todos os dedos do pé e estender. E ela normalmente consegue. Deixa eu fazer, Vanessa, sozinha. Dobra primeiro. Isso. A metatarso-falangiana ela ainda consegue. Mas tenta dobrar só um dedinho desse do pé. Só um. Tô normal, minha gente. Não, mas do pé eu não demonstro assim, não. Eu tento, assim, mas não consigo muito, não. Então, do pé é mais difícil ainda pra gente achar. Mais difícil do que a mão. Mas, na teoria, seria eu pedir para a paciente flexionar isolado, cada dedo primeiro da articulação metatarso-falangiana e depois cada interfalangiana. A teoria seria essa. Mas na prática é difícil a gente conseguir pedir para ela fazer, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês hoje de tornozelo. Quando eu terminar, vocês, seria bom já começarem a treinar, a tirar as dúvidas. Na verdade, você pode até fazer uma coisa diferente hoje, já que a gente vai ter aula todinha para vocês treinarem uns nos outros, virar tempo para vocês estudarem. Quando eu terminar agora o conteúdo, a gente vai relembrando cada movimento da aula passada e esse eu vou pedindo para uma pessoa vir aqui tentar testar. Então, que aí eu vou tentando as dúvidas de vocês, tá? E aí não fiquem constrangidos não, é o momento de vocês aprenderem, certo? Flexão plantar e dorsiflexão. Como é que eu poderia ver com a gravidade minimizada? Decúbito lateral. Tanto faz. Tanto faz demais. Oi? Dorsiflexão e flexão plantar com a gravidade minimizada. Tá? Aí olha só. Aqui eu posso segurar para ela fazer o movimento com a sua perna. Ou ela faria no de baixo, tá? E ela vai fazer, ó, flexão plantar e dorsiflexão, tá? Você vai colocar o seu pé para baixo e o seu pé para cima. Relaxa a perna na minha mão. Relaxa. Só relaxa a perna. Volta a perna. Então vai lá. Levanta o pé. Não, traz para cima esse pé. Isso. Agora para baixo. Leva lá para baixo. Isso. Que grau de força muscular a Vanessa tem? Grau 2. Se eu fosse fazer flexão plantar com contração da gravidade? Flexão plantar? Contra a gravidade? Contra a gravidade. E a coisa sentada?
Essa é uma forma de ela fazer quando você vai usar o peso do corpo, tá? Pode ser feito. E quando a gente vai malhar na academia de panturrilha, então fica, né, fazendo isso aqui. Então eu posso fazer e usar o próprio peso do meu corpo. Quando eu posso pedir para ela, fica de barriga para baixo, com os pés para fora da maca. Então eu posso pedir para ela fazer isso aqui, ó. Aí a gravidade não está aqui atuando. Eu vou pedir para você fazer, ó, isso. Vamos lá. Grau 6. Volta. Vamos lá de novo. Empurra minha mão. Empurra minha mão. Força. Isso, empurra minha mão. Vamos. Grau 4. Volta. Colocar mais força, tá? Empurra minha mão. Empurra. Força. 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 Relaxa. No final ela só estava flexionando o dedo, flexionando tudo para ajudar. Do peso do corpo é que eu não tenho como fazer grau 4 e grau 5. Eu não tenho como diferenciar. Eu poderia colocar uma resistência, mas aquela minha resistência já vai ser segurando em algum lugar, e aí a minha resistência já seria grande também, demais, além do corpo dela. Mas tem algumas pessoas que usam só o peso do corpo para ver se ela tem força. Já dá o grau 5. Ou a gente gradua, tá? E para fazer dorsiflexão? Poderia ser tanto sentada quanto de acordo dorsal. Tanto faz, tá? Senta, Vanessa, por favor. Lateral. Decumpental. E aqui ela iria fazer isso, ó. Pé pra cima. Grau 6. Isso, volta. Dobra o joelho. Dobra o joelho. Relaxa. Isso. Agora contra a minha mão. Não, pra cima. Pra cima. Vai, força. Vamos? Força, 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 força. Relaxa. Vamos, de novo. Força, 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 força. Por que eu mudei até a posição da resistência? No início eu coloquei a resistência aqui e essa parte da minha mão estava alimentando o movimento dela porque estava bem na situação. Tentem colocar mais pra cá e cuidado porque ela mesma já estava compensando, fazendo extensão do joelho para conseguir completar o movimento. Tá? Mas é normal, não completa. Inversão e exversão. Como é que a gente poderia fazer? Reação da gravidade. Sentada, a gravidade não estaria atuando, não. Ó, se eu faço isso aqui e isso, a gravidade não está atuando? Não. No caso aqui já seria grau 3, 4 e 5. Tá? E grau 1 e 2. Como seria? Deitada e com direção. Dorsal. Ó, se ela tá com o pé aqui e faz só isso aqui, ó, para um lado e para o outro, a força não seria aqui, a gravidade não atua tanto, tá? Como sentada ela tá aqui, no que ela faz isso, a gravidade não atua um pouquinho. Inversão e reversão, o movimento é muito pequeno, a figura de movimento é muito pequena. Então, isso não dá pra gente ver isso, porque ele consegue fazer menos ainda, né? Não consegue fazer só. Então, seria você colocar o seu pé pra cá, o seu pé pra cá, tá? Isso. Grau 2. Dando. Foi claro, né, Marcos? É um pouco carro ali. Ali, trocando. Você vai fazer agora aqui, tá? Isso, grau 3. Vamos lá. Não, pra cá. Empurra minha mão. Volta. Grau 4. Volta. Grau 5. Aí ela conseguiu, como a amplitude de movimento dela é bem pequenininha, aí mais até é difícil de observar se ela conseguiu toda a amplitude. Aí você vai fazer agora pra fora. Vamos lá. Grau 3. Volta. Vamos lá. Grau 4. Grau. Já teria inversão, né? Pra lá, inversão. É versão. Pra cá, inversão. Pra cá, inversão. Inversão, inversão. Certo?
Alguma dúvida na aula de hoje? Vamos treinar. Vocês